Fala pessoal, tudo bem? Sou o professor Marcinho, estou aqui com vocês nesse momento para mais uma vez fazermos aqui um exercício de Química Analítica. Antes de tudo, você que está aí do outro lado ainda não se inscreveu aqui no canal, nunca te pedi nada, vamos lá, ajuda o professor aqui. Bora lá pessoal, o assunto hoje é KPS, Produto de Solubilidade. Esse assunto aqui chove em Química Analítica, então vem junto, vamos lá entender o enunciado da questão que está na descrição desse vídeo. O assunto desse momento, o sal que nós iremos estudar nesse momento é o fosfato de ferro. Está aqui, ó, onde a caneta verde está marcando aqui, ó, fosfato ferroso, é o meu sal. O exercício me propõe o KPS dele como 1,5 vezes 10 elevado à quarta potência negativa, ou seja, 1,5 vezes 10 a menos 4. Me diz ainda que a concentração dos íons fosfato é 2,8 vezes 10 a menos 2 mol por litro. Estamos falando de solubilidade molar. Então, minha concentração, a unidade de medida é mol por litro, conforme está aqui no exercício. Cadê o foco? Olha lá, tirei o foco aqui da minha mão. Está lá, ó, mol por litro. Então, a dúvida agora, nesse momento, é calcular o concentração em mol por litro para os íons ferro. Então, juntos comigo, já prepara a tua calculadora aí, nós iremos usar ela já já. Momento inicial, primeira coisa que eu sempre vou precisar fazer numa situação de exercício parecida com essa é destrinchando ou dissociando o meu sal. Ferro, 3, PO4, 2. Esse é o meu sal, a gente vai dissociar ele. Como que vai ficar? Esse 3, ele vai acompanhar o fosfato, então vai ficar PO4, 3 menos. Da onde saiu esse 3 menos aqui, professor? O 3, que está aqui embaixo como quantidade, ele vai subir como carga contrária. Se ele acompanha o positivo, o contrário de positivo é negativo. O 4 não abandona o oxigênio, porque é um número solidário a ele, mas o 2 pode abandonar. Então, o 2, que acompanhava a parte negativa do composto, ele sobe como carga contrária. Então, como é que vai ficar o ferro? Ferro, 2 mais. Lembrando que uma vez dissociado, o estado físico agora desses íons serão aquosos. Próximo passo, e aí independente do raciocínio químico que você estiver aplicando, toda vez que eu tenho uma reação química, eu preciso conferir balanceamento. Então, balanceamento, pessoal, nada mais é do que verificar se as quantidades de íons ferro e fosfato estão exatamente as quantidades de ferro e fosfato lá no meu reagente. Então, olha só, quantos ferros eu tenho aqui? Eu só tenho um, professor. Quando eu faço aqui, o foco vai no canetão. Então, olha só, eu só tenho um ferro. E aqui eu tenho 3. Vamos lá no quadro, que aí o foco fica lá. Então, eu tenho um ferro, enquanto aqui eu tenho 3. Para ficar igual, por qual número eu multiplico 1, que vai ser igual a 3? 3. Então, tá ali. 3 ferros, 3 ferros. Um fosfato, tudo isso junto, um fosfato, a mistura de um fósforo com 4 oxigênios é um fosfato, 4 oxigênios com um fósforo, tudo isso junto, um fosfato. Porém, olha só, o número que está de fora do parênteses multiplica tudo que está lá dentro. Quem que está dentro do parênteses? O fosfato. Então, quantos que eu tenho? 2, e aqui só um para ficar igual, 2. Agora nós vamos chamar essa etapa de atribuir solubilidade. Para cada molécula que participa, nós iremos quantificar, né? Eu tenho 3 ferros, então eu terei 3 solubilidades. Eu tenho 2 fosfatos, então eu terei 2 solubilidades. Um detalhe importante, só participa do cálculo da constante de produto de solubilidade aquilo que está no estado físico aquoso. Então, olha só, concentração de ferro, 2 mais, elevado
ao cubo. Por que ao cubo? O número do balanceamento vira coeficiente. Ele vira exponencial, vira potência. O nosso coeficiente vira potência vezes fosfato elevado ao quadrado. O número do balanceamento virou potência. Dica: se errar o balanceamento, você vai errar a questão toda. Se você começou errado, você vai terminar errado. Então, mais uma vez, balanceamento é tentativa e erro. Tomara que você chegue a um momento aí que você não esteja mais errando, e sim acertando. Balanceamento nem é esse bicho de 7 cabeças aí que vocês pensam. É tranquilo, mas vamos juntos. No lugar do ferro, eu vou substituir por 3 solubilidades. No lugar do fosfato, eu vou substituir por 2 solubilidades. O que eu não posso esquecer para a solubilidade que acompanha o ferro, eu não tenho valor. Para a solubilidade que acompanha o fosfato, eu tenho valor. Então, na hora de substituir esse valor numérico, a gente tem que ficar atento a esses detalhes. Olha só, KPS é igual, no lugar do ferro, 3S ao cubo. No lugar do fosfato, 2S ao quadrado. E aí, de novo, como a gente fez aqui no exercício gravado anteriormente, KPS é igual. Quando eu tenho letra e número, número e letra, para ser elevado a uma determinada potência, tanto o número quanto a letra devem ser elevados. 3, a terceira é 3 vezes 3 vezes 3, que dá 27. Então vai ficar 27S ao cubo, vezes 2 ao quadrado, 4S ao quadrado. Detalhe, esse S acompanha o ferro, esse S acompanha o fosfato. Eu tenho o valor numérico para esse S aqui, então vamos substituir por ele. KPS é igual a 27 vezes S ao cubo vezes 4. Aí vou pôr o valor do S entre parênteses, 2,8. Vou colocar no quadro igualzinho você tem que colocar na calculadora. ESP menos 2 elevado ao quadrado. Professor, como é que eu vou fazer isso na calculadora? Vamos lá. Calculadora na mão. Zera a tua calculadora aí. E juntos vamos fazer. Olha a conta lá, ó. 4 vezes 2,8 ESP menos 2 elevado ao quadrado. Aqui, ó. Então, primeira coisa, na calculadora, tua calculadora já está em notação científica. Nós vamos fazer aqui, ó. 4, abrir parêntese, o valor do S, 2,8 ESP menos 2, fechei parêntese e eleva ao quadrado. Olha só o que está no visor da calculadora. Aqui o foco deu certo. 4 que multiplica 2,8. Então o negócio é errado, gente. Ficou 2 vezes o sinal de negativo ali. Então estou apagando aqui o delete para apagar. Ó. Então de novo, ó. 4, abrir parêntese. 2,8 ESP menos 2. Fechei parênteses e elevei ao quadrado. A gente vai chegar a esse resultado, ó. Apertei o igual, 3,14 vezes 10 a menos 3. Vou lá no quadro e colocar esse valor lá. Então, 3,14 vezes 10 a menos 3. Copiando aqui, KPS é igual a 27 vezes S ao cubo vezes 3,14 vezes 10 a menos 23. Opa, menos 3. Menos 3. Tenho que pegar esse valor e multiplicar pelo 27. KPS é igual a S ao cubo vezes 27 vezes isso. Na calculadora, sem apagar o número, tá lá, ó, 3,14. O que eu vou fazer aqui agora? Vezes 27. E aperto igual. 8,47 vezes 10 a menos 2. Vou lá no quadro.
8,47 vezes 10 a menos 2. A minha dúvida, nesse momento eu ainda não substituí o KPS, que nós temos valor, e a minha dúvida segue sendo S ao cubo. Então, como é que a gente vai resolver isso? Vamos colocar o valor do KPS, 1,5 vezes 10 a menos 4, que é igual a S ao cubo, vezes 8,47 vezes 10 a menos 2. Tudo que acompanha a minha dúvida vem antes da igualdade, vezes 10 a menos 2, que é igual, tudo que está antes da igualdade vai para depois da igualdade, vezes 10 a menos 4. Número que estava multiplicando vai passar dividindo. Quando é dividindo, ele vem aqui. 8,47 vezes 10 a menos 2, 1,5 vezes 10 a menos 4. Então, olha só. É só agora a gente fazer essa divisão. O número já está lá na calculadora. Não apaguei. Então, 8,47 vezes 10 a menos 2 está aqui no visor da calculadora, lá no quadro. Agora eu tenho que fazer 1,5 vezes 10 a menos 4 dividido por 8,47 vezes 10 a menos 2. Então, dividido. Ô, professor, já vou jogar direto o dividir aí? Não. Sem apagar o número, vamos colocar o valor aqui da conta. 1,5 vezes 10 a menos 4. Então, ó, na calculadora, 1,5 vezes 10 é o ESP. ESP menos 4, dividido por quem? Pelo resultado que eu tinha anterior. Como é que eu coloco isso na calculadora? Só apertar a tecla ANS. Apertei o ANS e apertei igual. 1,77 vezes 10 a menos 3. Acho que está aí no visor, todo mundo consegue visualizar. 1,5 vezes 10 a menos 4 dividido pelo resultado anterior. 1,77 vezes 10 a menos 3. Vou lá no quadro colocar isso. Então, aqui no quadro, S é igual a 1,77 vezes 10 a menos 3. Detalhe, era o cubo. Então, o que eu tenho que fazer aqui? Tirar a raiz cúbica. Isso, pessoal, já está no visor da tua calculadora. Como é que você faz isso? Raiz cúbica. O número já está no visor da calculadora. O que a gente vai fazer? Shift, x a terceira. Olha lá no visor da calculadora quem que apareceu? Raiz cúbica. Só apertar agora o símbolo de igualdade. Quando eu aperto igualdade, olha lá o meu resultado. 1,21 vezes 10 a menos 1. Eu vou colocar aqui no quadro. 1,21 vezes 10 a menos 1. Então, o meu S, que representa a concentração do ferro, lá no início da conta, 1,21 vezes 10 a menos 1 mol por litro. Então, esse é o meu resultado. Meu resultado final para essa conta. Professor, beleza. Então me falou que para eu tirar essa raiz, simplesmente apertar Shift, x a terceira, aperta igual, eu tenho a raiz cúbica, beleza? Beleza. Professor, e se for uma raiz quinta? E se for uma raiz oitava? Se for a 15ª raiz de algum número? Como é que eu resolvo isso? Para qualquer raiz que você quiser fazer. Vou usar o exemplo dessa que está no quadro, que a gente já sabe o resultado. A gente vai extrair a raiz cúbica desse valor aqui, ó. Mas usando uma outra técnica que a calculadora me dá. Então pega a tua calculadora, zera ela. A raiz que eu quero, raiz cúbica. Então eu começo digitando o número da raiz que eu quero extrair. 3. Aperta a tecla Shift. Aperta a tecla exponencial. Aqui, ó. Do lado do x ao quadrado. O acentozinho aqui, ó. Então, olha lá, raiz cúbica. E aí eu quero extrair o resultado de quem? 1,77 vezes 10 a menos 3. Colocando esse valor na calculadora. 1,77
vezes 10 a menos 3 e aperta igual. Olha lá o meu resultado. 1,21 vezes 10 a menos 1. Então a regra de escolher a raiz que você quer, apertar o Shift, que é essa tecla, em seguida apertar o exponencial e o número que você deseja extrair a raiz, vale para qualquer raiz que você queira extrair. Olha a prova disso. Raiz quadrada de 144 é 12. Então vamos lá confirmar se isso é verdade. Então eu quero raiz quadrada, que é representado pelo 2, Shift exponencial, 144. Aperta igual. Olha lá, olha lá, olha lá, olha lá. Aperta igual. Tchan, tchan, tchan. Não, professor, deu 1,20 vezes 10 elevado a 1. Se a gente colocar isso em modo normal, olha lá o meu resultado. 12. Então a raiz quadrada de 144 é 12. Ah, professor, para a raiz quadrada eu poderia simplesmente colocar o 144 na calculadora, apertar a raiz e apertar igual, que é dar 12, né? Sim, mas o que eu quis te provar aqui é que essa regra de escolher o número que representa a raiz que você quer tirar. Aperta a tecla Shift, aperta a tecla exponencial e o número do qual você deseja extrair a raiz vale para qualquer raiz que você esteja pensando aí. Beleza, pessoal? Então esse exercício aqui foi um desafio que eu lancei para os meus alunos. Tá aqui a correção e a descrição, o enunciado dessa questão está aqui na descrição do vídeo. Em algum lugar desse vídeo aqui está a descrição. Mais uma vez, se você ainda não se inscreveu no canal, nunca te pedi nada. Bora lá? Pessoal, muito obrigado. Precisando de mim, estou aqui. Pode deixar as perguntas aí nos comentários. E a gente se vê nos próximos vídeos. Um abraço aí para todo mundo. Fiquem com Deus. Até a próxima.